O Notícias Paraná de Norte a Sul veio aqui no Hospital Nossa Senhora de Fátima conversar com a Andréia e com o Fábio a respeito de toda essa polêmica que está acontecendo no município de Jandaia do Sul. Andréia, fala um pouquinho para a gente toda essa polêmica, todas essas conversas de WhatsApp, o que é fato e o que é boato. Eu acredito que quem pôde acompanhar um pouquinho os nossos depoimentos ontem na rádio de Jandaia, acho que algumas coisas a gente já conseguiu esclarecer. Eu estou aberta para qualquer pergunta que a senhora queira fazer. Fico, às vezes, um pouco travada, um pouco constrangida, não tenho muita habilidade na frente da câmera. Mas o que vocês quiserem saber, o hospital está aqui à disposição para elucidar qualquer dúvida e tentar colocar numa linguagem bastante popular, para que as pessoas entendam o que é uma unidade hospitalar e quais são os serviços que ela oferece para a sociedade. Eu pedi para o Fábio me acompanhar, o Fábio me ajuda em toda a coordenação administrativa, nos contratos, nas prestações de conta, para que vocês, caso tenham alguma dúvida também em relação à prestação de contas do hospital, para que a gente possa estar sanando aí qualquer mal entendido ou qualquer interpretação duvidosa que seja feita a respeito da nossa instituição. Então, Andréia, eu quero primeiramente falar para vocês que eu estou aqui para trazer as perguntas que a população quer saber. E uma das perguntas que a população está lá questionando muito, não sei se vai ser você ou o Fábio que vai responder, desculpa, mas por que tanto questionamento, né, da administração da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, prefeitos, secretários, seus assessores, a respeito dos R$ 200 mil? Para que é exatamente esses R$ 200 mil? Vocês falam que é muito dinheiro, é muito dinheiro. É você que responde ou o Fábio? Pode responder, Andréia. Esses R$ 200 mil, primeiro eu queria colocar a situação seguinte: nunca houve um valor repassado diferente desses R$ 200 mil, corrigindo. Teve um ano que foi R$ 198 mil por mês e não completamos os 200 por conta das rúbricas. Então, assim, não houve, da forma como foi colocado, que ele deu um super incentivo ou coisa parecida, porque na gestão anterior a gente recebia 140. Na verdade, assim, os moldes de trabalho são muito diferentes da gestão anterior. Na gestão do seu dito, nós estávamos abrindo o hospital, nós estávamos iniciando um processo, nós não tínhamos atendimento 24 horas ainda, nós ainda não éramos referência para CISVIR e Defesa Civil. Nós não tínhamos a quantidade de funcionário que nós temos hoje, não tínhamos a quantidade de médicos que nós temos hoje. Então, era tudo diferente. As despesas elas eram diferentes das atuais. Então, assim, reafirmo e tenho toda a documentação comprobatória que desde o primeiro repasse do prefeito Lauro Júnior são R$ 200 mil, salvo esse ano que para bater as contas ali, os cálculos, foi 198 mil. A gente acaba mudando um pouco essas rúbricas. Atualmente, essas rúbricas elas são direcionadas à alocação do imóvel, que o imóvel, o prédio não é próprio. Equipamentos, nós temos alguns equipamentos que são da instituição e alguns que são locados. Vou ler aqui, senão eu esqueço, tá? Locação de software, que é o sistema de gerenciamento do hospital, material de expediente, que entra tudo que é material gráfico, material de sulfite, caneta, tudo que é de papelaria e gráfico entra nesse material de expediente. E não quer dizer que a gente pague só com o dinheiro da prefeitura, auxilia no pagamento dessa despesa. Aí nós temos aqui material de limpeza, produto de higienização, né, que engloba tudo aí. Os produtos de limpeza do hospital são um pouco diferentes dos produtos que a gente usa na nossa residência, são produtos caros, e também a mesma coisa. Algumas coisas são custeadas com a ajuda da prefeitura e a gente entra com a contrapartida também. Aí nós temos aqui gêneros alimentícios, que nessa última rúbrica ela foi retirada, né? Os gêneros alimentícios não estavam, porque a gente trabalhou campanhas de doação, a gente conseguiu bastante coisa
Teve um pessoal que se mobilizou, teve o Colégio São José que doou leite. A gente teve algumas campanhas, algumas mobilizações que nos ajudaram nos gêneros alimentícios. Materiais de copa e cozinha, né? Desde descartáveis, as bandejas que vão para os quartos. Então, ela está aí dentro dessa parte de material de copa e cozinha. Gás e outros materiais engarrafados, que é toda a parte de oxigênio, cilindro, ar comprimido, os gases medicinais que a gente usa no hospital. Serviço de água e esgoto, Sanepar. Aqui tem serviço de energia elétrica, que ele tinha rúbricas maiores nos contratos anteriores, mas a gente deixou uma rúbrica bem menor porque o governo do estado do Paraná lançou um programa que nós fomos contemplados e foram instalados, depois vocês podem até dar uma olhada, todas as placas solares. Então, tem um subsídio do estado, a gente, lógico, entrou com uma contrapartida também, mas já está ligado o nosso sistema de energia solar. Então, essa rúbrica a gente deixou ela bem mais sucinta. E aqui entram os serviços de terceiros. O que a gente paga com serviço de terceiro? Médico, laboratório de anátomo patológico, lavanderia, enxoval, algumas coisas. Nós não temos lavanderia própria, né? Ela é toda terceirizada. Aqui dentro também tem coleta de lixo hospitalar, entre algumas outras coisinhas, talvez eu não lembre todas, né? Esterilização externa, que algumas coisas não podem ser esterilizadas com o equipamento que tem no hospital. Então, assim, isso é o que nós pagamos. Nós não fazemos compras de serviço e não temos duplicidade de recebimento. As pessoas confundem bastante Cisvir, SUS e fomento da prefeitura. O Cisvir é uma porta de entrada, nós somos credenciados do Cisvir. É um programa que funciona muito bem, funciona bem até demais. Assim, os pacientes têm a porta de entrada, eles são rápidos para serem atendidos, é rápido para que ocorra o procedimento cirúrgico ou que ele venha fazer no hospital. Porém, alguns serviços que nós prestamos pelo Cisvir, eles também são contemplados pelo SUS. Vou te dar um exemplo bem simples. André, eu vim aqui operar uma hérnia. A escolha do Cisvir não é do instituto, não é do hospital. A escolha da via de pagamento, ela sempre compete ao gestor do município, ou seja, o secretário de saúde, ou quem está na frente dessa coordenação. Nós não temos nenhuma gestão sobre esses agendamentos. Então, o que acontece? Às vezes pode ser que algum médico ele solicite uma via diferente de cirurgia, às vezes por vídeo, às vezes alguma outra coisa que o SUS não cubra. Então, o que acontece? Hoje nós temos o paciente que entra no Hospital Nossa Senhora de Fátima e a via como ele vai trazer a guia dele de volta são os municípios. Eu não estou falando apenas de Jandaia, estou falando de qualquer município, tá? E alguns casos, às vezes alguma ortopedia, quando o próprio SUS não tem a contrapartida do material ortopédico, alguma coisa, então às vezes a porta de entrada desse paciente é Cisvir. Mas que fique claro, quando o paciente vem Cisvir, ele não fatura SUS. E quando o paciente, a porta de entrada dele é SUS, não existe nenhum tipo de faturamento pelo Cisvir. Seria a mesma coisa de eu falar para você, o paciente veio particular e eu faturei ele pela Unimed. Não existe essa duplicidade, como as pessoas costumam dizer. São programas diferentes, são programas distintos, cada um com a sua diretriz. E na questão do Cisvir, quem tem que mandar a guia autorizada para o hospital é o próprio município. Nós não temos gestão sobre isso. André, você sabe que nós somos uma cidade assim pequena, né, 22 mil habitantes, onde muita coisa se fala, né, e às vezes pouca coisa chega até a população. População mais simples, que às vezes não tem, né, Fábio, acesso à internet, né, chega aqui, vai lá no PAN, escuta uma coisa. Então é importante até a gente estar tendo esse diálogo, né. E uma coisa que eu gostaria de saber, que eu vi muito também as pessoas questionando em grupo de WhatsApp, você não se importa de eu fazer as perguntas, né? Então, o PAN, há 2 anos, já está, a população sabe que está naquelas condições que está. Eles questionam, eu cheguei lá no hospital, não teve pediatra.
queria pediatra de madrugada, queria ginecologista de madrugada. Qual que é o trabalho que vocês têm a oferecer à população, até pelo contrato da prefeitura ou os outros contratos? Explica para a gente. Tá, o nosso contrato com a prefeitura é um contrato de custeio, não de prestação de serviços. Em relação ao hospital, nós somos hospital de baixa e média complexidade. Nós somos referência hoje para SAMU, Defesa Civil. Nós temos um programa chamado HospeSUS, que ajuda no custeio dessas despesas, que também é do governo do estado. Como eu costumo falar, eu não tenho problema nenhum com o governo do estado, eles me pagam rigorosamente em dia. E o que contempla? Eu preciso ter um médico plantonista 24 horas. O médico pediatra, para atender as demandas do município, ele precisa estar alocado nas UBSs. O médico, para fazer o pré-natal das gestantes, ele precisa estar alocado nas UBSs. Nós somos serviço complementar. Nós complementamos o serviço inicial. Haja vista que são situações distintas. Por exemplo, a gestante. A gestante ela vai fazer todo o processo de pré-natal na UBS, ela vai passar pelo médico. Eu não tenho a cartilha aqui agora, não sou técnica, tá? Até gostaria que minha coordenação de enfermagem estivesse aqui, mas ela não está no hospital agora. Mas ele vai fazer todo esse processo, acho que são pelo menos 7 consultas de pré-natal, e após esse momento que a paciente lá já escolheu a via de parto, ela vai ser encaminhada para o hospital quando ela estiver prestes a ganhar esse bebê. Por exemplo, e se ela for também dentro da média e baixa complexidade. Se ela apresentar qualquer risco, a referência dela é o Apucarana, o materno-infantil. Em relação à pediatria, eu procuro sempre, na contratação dos meus médicos plantonistas, ter a certeza de que nenhum deles tenha restrição de atender criança. Porém, se chegar uma criança no Hospital Nossa Senhora de Fátima e for uma coisa que se agrava ou que está fora da nossa complexidade, essa criança vai ser transferida ao materno-infantil. Mas antes também era assim, né? Essa questão da gestante, se tivesse alto risco, já ia mesmo para fora, né? Sempre foi, desde acho que até da administração antiga, sempre foi dessa forma. Agora eu vou fazer essa pergunta para o Fábio, né? Ô, Fábio, também está correndo nos grupos de WhatsApp, né? A respeito de 3.460.000 que diz que vocês recebem. Eu vi lá meio por cima nos grupos, é importante também tá abordando esse detalhe, né? Desses 3 milhões. Vocês recebem esses 3 milhões do governo, esses 3 milhões... Como que é essa história de 3 milhões? Explica aí para a população, por favor. Certo. Antes eu gostaria até de fazer uma brincadeira aqui, né? Porque se for praga, a gente deseja que pegue, né? Nós temos aqui um documento oficial que foi firmado com o Estado do Paraná, o número do contrato da prestação de serviço, para quem quiser consultar, é o 0306.2201/2019 DGS, letras maiúsculas. Esse é o contrato firmado entre o hospital e a SESA, em que houve assinatura aqui do dirigente máximo da entidade hospitalar, que é a Andréa, e do secretário de Estado da Saúde, o Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto, ou Beto Preto. Na verdade, a veiculação do valor está até incorreta, né? O hospital teria uma programação orçamentária por força desse contrato, um de fonte 100, que é Tesouro Direto do Estado, que é o HospeSUS, de R$60 mil mensais ou R$720 mil anuais, né? E uns contratos pré-fixados de ambulatório e contrato hospitalar propriamente dito, de fonte 255, que são recursos oriundos da União, perfazendo aí R$360 mil ano do ambulatório e R$499.200, sim, para contrato hospitalar geral. Portanto, o valor final deste teto não são os 3.499.000 como veicularam, mas sim 4 milhões,
579.200. Esse valor veio para a conta do hospital, ele está na conta do hospital, ele está em algum banco, está aplicado? Não. Esse valor é um valor de teto, né? O hospital oferta uma quantidade de leitos e essa quantidade de leitos que o hospital tem, atrelada à quantidade de atendimento, perfaz uma média histórica e o hospital tem um teto limite para receber. Se nós produzirmos tudo o que é solicitado pelo Estado dentro desse contrato, que agora nós não vamos esmiuçá-lo até para facilitar a compreensão para toda a população. Se a gente for fazer tudo que está aqui dentro, se eu for operar todas as demandas que estão aqui, eu receberei ao máximo, né, R$ 4.579.200 ano, certo? Porém, se eu não atendo essa meta, se eu atendo menos do que esse contrato, eu recebo menos. Por hora, ou atendendo acima desse contrato, eu recebo esse mesmo valor do contrato. Então, vou tentar exemplificar. Suponhamos que esse contrato seja para eu atender, para eu fazer 1.000 cirurgias por ano, para ficar claro para quem nos ouve, para quem nos vê agora. Se eu fizer 1.000 cirurgias por ano, só exemplificando, não são números reais, tá? Se eu fizer 1.000 cirurgias por ano, vou receber 4.579.200. Se eu fizer 500 cirurgias, vou receber 4.579.200? Não, vou receber o proporcional, vou receber a metade. Mas e se eu fizer 3.000 cirurgias ao invés de 1.000? Eu recebo o limite máximo. Então isso aqui é um teto fixado, é uma programação orçamentária para fixação, para dizer que o hospital tem esse limite de execução, que é um limite que nós não atingimos. Não atingimos porque não há esse volume de atendimento, não há o volume de atendimento porque a Prefeitura de Jandaia hoje, a atenção básica de Jandaia, não tem capacidade para preparar o paciente, para fazer os pré-operatórios do paciente e encaminhar os pacientes. Então, existe uma fila, uma demanda de cirurgia e de atendimento que não chega até o hospital porque a atenção primária está incapacitada de executar. Outra pergunta também que ocorreu a respeito da prestação de contas, né? A respeito de que não estava lá em 2020, 2021. Vocês não diz que vocês têm que prestar conta lá para o Estado. Assim, a gente escuta essas conversas. É bacana, tá, né, Andréia? Trazendo, abordando essas coisas. Por quê? Porque, às vezes, essas conversas de WhatsApp, ela traz muita dor para quem, às vezes, está precisando do atendimento, porque não sabe como resolver, para vocês que também não estão entendendo, até mesmo para eles, confundem a cabeça de todo mundo. Então, a respeito desse, como que é que procede? Vocês prestam conta? Como que é? Sim, na verdade, todo recurso público exige prestação de contas, né? E nós temos órgãos fiscalizadores para acompanhar e, como a própria palavra diz, para fiscalizar as prestações de contas. Como são feitas as prestações de contas do hospital hoje? Elas são feitas dentro de um sistema que é disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado, que no Paraná é o CIT-TCE. Então, existe um login próprio do hospital, a gente acessa esse login com a senha própria do hospital e lá dentro a gente diz o que está sendo feito com o termo de fomento. Como que é isso? Nós vamos pegar os orçamentos, vamos juntar com a nota fiscal, vamos juntar com as declarações, para que não haja nenhum tipo de fraude, para que não haja nenhum tipo de má gestão do recurso público, e a gente insere esses documentos. Essa inserção de documentos passa pelo crivo da área técnica do Tribunal de Contas e essa área técnica, após visualizar e dizer aqui está tudo ok, emite uma certidão negativa, dizendo que o hospital não possui débitos naquele convênio, né? E a prestação de contas é pública, né? Qualquer um pode entrar no CIT-TCE, digitar o CNPJ do hospital, que é o 33.467.553/0001-08. Digita lá e pede a certidão.
vai ser emitida uma certidão negativa, e essa certidão negativa quer dizer que o hospital está ok com a sua prestação de contas, quer dizer que está tudo bem com a prestação de contas. Essa mesma prestação de contas é enviada com periodicidade para a Câmara Municipal e para a Prefeitura Municipal. Então, sim, eles têm conhecimento de como o recurso está sendo executado. Talvez não leiam os documentos que são enviados, mas nós temos os protocolos do envio. Agora, se lá quem deve analisar os documentos não está fazendo, aí é uma questão interna de gerenciamento dentro da prefeitura, de gerenciamento administrativo, mas a parte do hospital, independente de como lá recebe ou não os documentos, nossa parte é fazer direito à gestão do recurso, isso é feito, e enviar a prestação de contas, porque a prestação de contas não é para o prefeito. A prestação de contas é para a comunidade, é para todo o contribuinte que paga seus impostos, porque é dos impostos, dos tributos do contribuinte, que sai uma fatia para a saúde, e essa fatia é dividida entre as filantropias. Então, nós prestamos contas para o contribuinte de Jandaia do Sul e da região que utiliza o hospital, que utiliza dos serviços prestados aqui. Portanto, a prestação de contas vai com frequência e nós temos os protocolos. Então tá. Então, só para a população entender, o pessoal que acompanha o Notícias Paraná de Norte a Sul, né, estou vendo aqui. Então, aqui, os 3 milhões que foi passado no WhatsApp, estou vendo aqui com os meus próprios olhos. Aqui do WhatsApp, a informação é fake news. Aqui não é. O documento está aqui, o portal vai trazer para vocês. Exato. Também a questão da prestação de conta também, você está disposto a trazer para a gente depois, né, aquele documento, a gente vai checar direitinho, né? Sim. Dizem que você, por exemplo, o Miguel interna aqui, tá? Ele está internado aqui, aí Miguel vai receber pelo SUS. Amanhã o Miguel interna de novo, daí vai receber pela prefeitura. O que estão alegando também, que dá a impressão que vocês estão recebendo em duplicidade. Como que funciona isso? Ou a pessoa que está falando isso não sabe nem o que está falando? Eu vou tentar não me estender muito, porque acho que eu expliquei um pouquinho antes, mas vou tentar ser mais objetiva. Não, ele nunca vai ter uma duplicidade de cobrança. Todos os pacientes que entrarem no Hospital Nossa Senhora de Fátima pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ele vai ser único e exclusivamente atendido pelo SUS. Posso entrar num quarto particular e internar pelo SUS? Não pode, é ilegal, é imoral. Posso pagar a diferença para fazer uma cirurgia particular porque eu quero que o médico fulano me opere e internar pelo SUS? Novamente eu te digo, não pode, é ilegal e imoral. Então, assim, o paciente ele tem uma via de entrada. Se ele entrar por uma via de entrada, é essa que ele vai continuar. O que acontece às vezes? Às vezes o paciente vem por procura espontânea e ele quer um atendimento particular. Quando ele entra particular, às vezes ele perde um pouquinho a noção de quanto ficaria a conta dele. Aí esse paciente, às vezes, ele não tem condições. Esse paciente, ele retorna e ele faz uma reinternação pelo SUS. Nosso hospital não é particular. Nosso hospital é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, detenedora do SEBAS. O que quer dizer sem fins lucrativos? Que as pessoas que trabalham aqui não têm lucro? Não, as pessoas que trabalham aqui têm salário. O que quer dizer sem fins lucrativos é que se a gente tiver uma arrecadação do hospital que sobre R$100 mil no ano, por exemplo, esse dinheiro ele tem que ser reinvestido no hospital. Ele não pode ser distribuído pelo quadro estatutário, né? Porque existe um estatuto. Como eu brinquei com você anteriormente, eu estou presidente do Instituto Paranaense de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Uma próxima gestão pode ser a senhora, né? Então, assim, eu sempre digo isso porque não existe essa duplicidade, né? O paciente ele sempre vai ter um único acesso ao hospital. Se ele for convênio, é convênio. Se ele for SUS, ele é SUS do início ao fim. Não sei se consegui esclarecer. Talvez eu tenha perdido um pouquinho ali. Se teve mais alguma pergunta junto? Não, foi essa mesmo. Pessoal, né? Porque se ela quer 200 mil da prefeitura, é porque ele está recebendo da prefeitura e está recebendo do SUS. Então, estou fazendo a pergunta que a população quer saber.
eu gostaria de complementar, só sendo um pouco mais incisivo na resposta. Esse foi um tema que nós levantamos lá na CESA também, em Curitiba. Perguntaram lá, mas escuta, por que o prefeito... E aqui eu vou usar os termos que foram usados na nossa reunião fechada lá, mas não é segredo para ninguém, porque nós estamos tratando de um assunto público, né? A pergunta foi, por que o prefeito não quer repassar os R$200 mil? R$200 mil para uma cidade do tamanho de Jandaia, que tem um hospital lá dentro, é dinheiro de pinga. Por que ele não quer repassar? E nós também não temos essa resposta, né? Teria que ser perguntado direto ao prefeito. E eu cogitei, diante da área técnica da CESA, escuta, o nosso contrato é este aqui, vigente. O termo de fomento é outro, vigente. Não existe aqui a possibilidade de haver um crime havendo cobrança em duplicidade? De jeito nenhum. Uma coisa é o termo de fomento, que serve para a prefeitura dizer para a população que tem um hospital com área de urgência e emergência aberta 24 horas, né? Porque para você custear o plantão de um médico, se ele atender uma pessoa, você paga X. Se ele atender 100, é o mesmo X. Né? Nós não vamos encontrar um profissional médico que faça esse plantão à distância e que tenha que se deslocar para atender, de repente, um só paciente. Certeza que o médico viria, mas fazendo uma conta prévia para o profissional médico, que merece respeito, não é uma proposta respeitosa. Né? Então, nós mantemos, os médicos têm acomodações aqui, os médicos são mantidos aqui, e o custeio, o termo de fomento, entre outras coisas, serve para que a gente garanta à comunidade que o atendimento 24 horas não vai cessar. Ok? Então, essa é a parte da prefeitura. A parte de que o Estado, a parte que é mantida pelo Estado por força do contrato, são, de fato, as medicações que o paciente vai tomar aqui, as cirurgias que o paciente que depende do SUS precisa realizar aqui no hospital. Então, não há, de qualquer forma, cobrança em duplicidade, porque até cobrança em duplicidade seria crime, e nós entendemos muito bem o que é crime, e nós entendemos que crime não pode ser cometido. Existem gestores, né, e alguns até gestores públicos, que não têm essa compreensão, mas nós temos. Né? Então, a gente procura fazer a coisa dentro da legalidade e como as prestações de contas demonstram, aqui tudo é feito dentro da legalidade. Uma outra pergunta importante também, questionaram lá, que ontem teve uma live, né? Eu particularmente não tive tempo de assistir, mas o pessoal questionou também, que eu vi no grupo, onde ele disse que tem alguns equipamentos que o governo trouxe para o município. Até vi pessoas questionando, mas se está no Nossa Senhora de Fátima, está bem guardado, porque era para estar na chuva até o raio-x, né? Porque o pronto atendimento assim está naquela situação. Eu vi o pessoal comentando, né? Eu falei, eu estou aqui para saber, e também porque a gente está cansado desses grupos de WhatsApp que não sabe o que fala, né? Tem algum equipamento aqui, Andréia, nosso, assim, que diz que, né? Como que é? Explica para a gente. Vou pegar o gancho e vou explicar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Houve um questionamento que você fez ali atrás sobre o balanço patrimonial, Fábio, foi esse nome? Não, sobre os equipamentos, capital mobilizado. O que acontece? Quando eu abri esse hospital, às vezes até eu brinco, o hospital não tem dono, mas eu, por força do vício, falo meu hospital, meus funcionários. Quando nós abrimos esse hospital, nós não tínhamos muito conhecimento sobre o que era uma instituição filantrópica, como você conseguia esse selo de filantropia e quais eram as implicações de você não ser uma instituição filantrópica. Quando uma instituição não é filantrópica, ela não pode receber recursos de emendas parlamentares, ela não pode receber equipamentos nem da União, nem do Estado. Então, o que acontece? A gente optou por virar uma instituição filantrópica antes mesmo de iniciar os atendimentos com o CNPJ antigo. O que acontece? Quando eu abri esse hospital, nós pegamos um hospital da gestão do Dr. Dalmen, que é uma pessoa que tem todo o meu respeito, pelo lindo trabalho que ele fez em Jandaia do Sul durante anos. E quando o Dr. Dalmen também não era detenedor dessa filantropia.
E ele até trabalhou, foi atrás para conseguir tudo, mas eu acho que ele já estava até um pouco cansado dessa situação que também se arrastava naquela época. O hospital, na época, ele precisava de muita manutenção, ele precisava de uma reforma, ele precisava atender uma série de coisas vigentes na legislação. E isso não acontecia. Ele só foi acontecer quando ele teve mesmo esse impacto social do fechamento. E não fui eu, Andréa, quem banquei essa reforma. Foi a dona Ivone, proprietária do prédio, junto com a sua família, que investiram na época, eu não vou me lembrar os números ao certo, mas eles se aproximaram de R$ 450 mil de investimento em reforma predial, né? E da nossa parte, nós, quando pegamos o hospital fechado, nós achamos que a gente ia começar a atender da forma que estava. E quando a vigilância sanitária veio nos fazer a primeira visita, muitas das coisas que estavam aqui, elas estavam condenadas já, desde camas aos equipamentos, autoclaves, entre outras coisas que tinham dentro do hospital, que precisaram todas ser descartadas em ferro velho. Então, esse aporte financeiro, quem fez, fomos eu e meu marido. Então, por isso que muitas das coisas que tem no Hospital Nossa Senhora de Fátima não constam no balanço patrimonial do hospital, porque não pertencem ao hospital. Por quê? Porque ainda não sobrou recurso para que o hospital compre essas coisas, mesmo com depreciação de preço, tudo, ainda não sobraram os recursos para que eu devolva isso, no caso, para nós, para minha família, que comprou esses equipamentos. Aí, respondendo a questão da prefeitura, tem sim, o raio-x é do município de Jandaia do Sul, porém, para você colocar em funcionamento um aparelho de raio-x, você tem que atender uma gama de pré-requisitos para você colocar esse equipamento em funcionamento. E isso você tem que passar por projetos de engenheiros, de baritação, fazer projetos de barita de porta, entre metragem de radiação, não sei, não vou saber os termos técnicos para te dizer. Mas assim, você tem todo um aparato de coisas que você tem que resolver inicialmente para você colocar um equipamento dessa magnitude para funcionar. E na época, sim, o raio-x ele veio para a prefeitura, ainda foi na gestão do seu Dito, e ele ficou como concessão de uso do hospital, salvo que não tinha um lugar adequado no município para que ele funcionasse. E o hospital também precisava. Tanto é que esse raio-x ele ficou aqui bastante tempo parado, porque nós não conseguimos terminar essa parte toda da mensuração radiológica, do projeto ser aprovado, porque não é aprovado em Apucarana, não é aprovado em Jandaia, é aprovado em Curitiba. Hoje está tudo certinho, a nossa medição radiológica está ok, a vigilância teve aqui há pouco tempo, está tudo correto. E nós não temos só esse aparelho, nós temos também, acho que uma autoclave que é da prefeitura. O que eu posso dizer? Não havendo a renovação do contrato, eles precisam retirar esses equipamentos daqui e alocar num lugar que eles possam utilizar. André, mas não vai fazer falta para o hospital? Sim, mas o hospital tem condições de locar um equipamento, não teria problema. O que a gente não pode é deixar a população desassistida, e eu não poderia ficar com a conta de dizer que eu estou mantendo sobre o meu poder um equipamento que está fazendo falta para a população. Aí eu te falo que o pessoal pergunta como que funciona. Antes eles tinham um equipamento de raio-x que acho que funcionava no PAN, eu não conheço a estrutura, não sei como era o equipamento, não sei se era novo, se era velho, se era analógico ou não. Esse equipamento que está aqui, ele é analógico, a gente paga ali quase R$ 5.000 por mês para digitalizar ele, é um equipamento locado que digitaliza. E quando deu aquela chuva de pedra, aquela situação toda, eles ficaram sem ter como prestar atendimento no raio-x, que acho que funcionava para o município. Aí foi feita uma lei
em que os técnicos do município eles estão temporariamente alocados aqui dentro do hospital para fazer a demanda do município. Então, os técnicos que aqui estão, eles não atendem os pacientes do hospital. Para isso, eu tenho os meus técnicos. E salvo quando o técnico do município não está aqui, a minha funcionária faz, sim, os raios-x do município, porque a gente não quer deixar ninguém desassistido. Mas esse raio-x é, sim, do hospital. E na não continuidade, eles precisam realocar esse equipamento. Para a gente encerrar essa entrevista, vocês teriam alguma coisa assim rápida para dizer? O que você acredita? O porquê que está acontecendo tudo isso aí? Essa polêmica, essa má informação de alguns lados. No que você acredita, André? Por que está acontecendo tudo isso? Eu fico bastante triste, né, com essa situação toda. Primeiro porque eu nunca me expus em rede social. Eu acredito que seja a primeira vez que você está me vendo, né, fora das vezes que você precisou da unidade hospitalar. Eu nunca fui num programa de rádio, foi a primeira vez que eu o fiz. Por quê? Porque todas as minhas tratativas com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura e com a Câmara de Vereadores, elas sempre foram através de ofício. E aí começaram algumas coisas assim, das próprias pessoas que eu oficializava, começar a colocar coisas em grupo. Eu penso que nós não estamos falando de fofoca, de coisa que você pode discutir ali na padaria. Nós estamos falando de coisas sérias, são contratos, são prestações de serviço, eu deixei aqui na mesa para que você veja que tudo que é feito aqui tem papel, tem documento. E principalmente vidas, né? São, como diz, né, os contribuintes, né, que precisam do atendimento, assim, né? Quando você me pergunta de onde surgiu tudo isso, eu não sei. Eu venho nessa tratativa pedindo um reforço desde março, porque qualquer paralisação que a gente tem que fazer com o Estado, a gente tem que comunicar com 90 dias de antecedência. Então, se em março o prefeito tivesse falado para mim que não haveria renovação, não teria nenhuma polêmica. Só ia parar de atender e talvez a comunidade só fosse descobrir quando chegasse à porta. Só que, assim, isso foi tratado comigo somente 15 dias antes, 20 dias antes, onde eu já não tinha mais prazo para comunicar ao Estado. Então, quando a gente faz essa programação, que eu saí à pressa para Curitiba, tudo, é justamente porque a gente não consegue manter uma instituição sem essa ajuda financeira hoje da prefeitura. E quando eu falo para você que todas as verbas elas são interessantes para o hospital, a gente busca todas as formas de captação de recurso. A gente visita com frequência deputados, a gente visita com frequência os senadores, os gabinetes, né? Por quê? Porque quando o pessoal vê que a gente está fazendo um trabalho sério, eles mandam as emendas parlamentares para nós. Saiu ali também que eu tinha recebido 550 mil. Eu sou muito, muito grata ao doutor Batista, meu deputado de coração mesmo, porque quando nós éramos um embrião ainda, eu brinco com ele, nós estávamos iniciando nessa caminhada hospitalar, ele nos trouxe um equipamento que é quase uma hemodinâmica, um equipamento muito bom, que é o que nos possibilita hoje fazer um monte de cirurgia ortopédica. A gente não tinha isso em Jandaia do Sul. Nós recebemos emendas parlamentares do deputado Faur e do Flávio Arnes, que vai manter a nossa farmácia abastecida de medicação até outubro. E não é porque ele me enviou 450 mil ali para custeio de farmácia que esse dinheiro veio e a gente pode gastar ele a esmo. Ele veio e nós temos uma coordenação financeira aqui que a gente tem que fazer esse recurso durar até o próximo custeio, até alguém indicar mais alguma coisa. E pela primeira vez assim, na história de Jandaia, eu vejo que a gente tem uma credibilidade muito grande como hospital. Nós recebemos agora, por último, mais 800 mil de indicação de emenda parlamentar. Só que isso não cai esse ano. Isso são projetos, é um processo moroso. Quisera eu não ter dependência nenhuma e poder me emancipar 100% dessa parte municipal. O hospital busca isso.
E a gente busca isso nos pequenos detalhes, desde uma urna que a gente coloca ali para que as pessoas coloquem a nota Paraná, para que a gente possa incluir, desde as pequenas doações que a gente tem, às vezes num mercado que faz uma doação de cenoura, de batatinha, de abobrinha, até as grandes emendas. Então, tudo isso é tratado com muito carinho aqui dentro. Você também questionou a questão, você está percebendo assim também bastante palavras, né, bastante inverdades, às vezes palavra até de baixo calão, né, coisas que não existe, você está ouvindo, né, e você tá triste com isso também, né? Na verdade, eu não tenho grupos de WhatsApp. Malemar, eu vejo o bom dia da minha família em grupo. Justamente eu tento me poupar um pouquinho disso, até porque eu falo que tudo de ruim que a gente traz para dentro da gente só nos faz mal. O que o prefeito nos disse, e não é em verdade o que ele colocou na mídia, que ele ofereceu 150 mil, realmente existiu essa proposta, foi feita dia 6 desse mês. E no ato que ele fez essa proposta, a minha contrapartida foi: eu não consigo. Nunca foi não quero. Eu não consigo com esse valor. Porque a gente já tem um passivo corrente de 50, quase 60 mil ali por mês. O que é um passivo corrente? Continha que a gente vai atropelando de um mês para o outro. Né? Que a gente vai... E hoje, com esse piso da enfermagem, há uma preocupação muito grande para nós. O nosso impacto seria de quase 40 mil reais na folha. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, não é que eu não quero o dinheiro do prefeito, não é que eu tenho... um olhão que eu quero muito mais, muito mais. Na verdade, eu pedi para que ele pagasse 252 mil, porque a gente conseguiria fazer um equilíbrio e conseguiria agregar muito mais serviços. Então, a minha proposta para ele foi de 250 mil, e não de 200. Aí ele nos chamou nesse dia 6, e na verdade eu venho numa tratativa por telefone com ele, com o pessoal da Secretaria de Saúde, e não, vai fazer. E 250 não dá. Aí o que eu falei, vamos tentar então pelo menos manter, porque diminuir não dá. Nós nunca tivemos um reajuste, nem na época do Covid, que tudo subiu, os preços nunca mais voltaram aos mesmos. Tudo subiu, foi super inflacionado. Durante o Covid também houve um monte de especulação aí, dizendo que foram repassados milhões para o hospital durante o Covid. Eu não recebi nem um centavo a mais do fomento da prefeitura na época do Covid. O que nós tivemos na época do Covid foi um contrato com o Estado, que nós liberamos alguns leitos para a Covid. E como eu falei para você, aqui a coordenação do dinheiro ela é muito certinha. A gente não gasta dinheiro à toa. Tanto é que esse dinheiro do Covid ele durou até uns 2 meses atrás. Foi o que segurou a onda aqui do hospital, quando a gente precisou fazer alguma reforma, quando destelhou na época daquela chuva lá, foi com dinheiro. Nós gastamos acho que 107 mil reais para trocar o telhado do hospital. Nós tivemos uma ajuda aí do pessoal de Arapongas, que é onde eu resido, o pessoal do clube lá do meu marido, alguns amigos pessoais. Nós conseguimos uma doação ali na época, acho que de uns 20 e poucos mil. E o restante foi custeado com o dinheiro do hospital, dinheiro esse que a gente guardou da época do Covid. E esse dinheiro foi usado sempre em prol do hospital, pinturas, reformas, aquisição de camas novas. Então, tudo isso é documentado. E tem muito caminho pela frente ainda, né? Tem muita coisa que precisa se fazer aqui dentro. Eu até costumo sempre brincar que o prédio é muito antigo, você melhora, mas não resolve, né? Então, assim, a gente vem nesse reinvestimento constante no hospital. Então, falar que não existe essa prestação de contas, falar que a gente trabalha de forma desordenada, são inverdades. Quando, na verdade, o que ele nos disse é que ele não tem condições orçamentárias, eu até tenho um nome, isso aí, acho que é dotação orçamentária, para que ele coloque esses 200 mil que já era previsto. Ele disse que ele não tem. Então, assim, por que não falar para a população que não tenho? Eu me confundi nas contas, ou houve uma situação adversa e eu não consegui... Houve uma situação adversa e eu não consegui manter a dotação do jeito que eu previ. Por que falar que é o hospital que não faz? Por que dizer que nós somos errados?
existe uma dúvida muito grande da população em relação aos atendimentos do hospital. Hoje a gente vem atuando muito mais do que o hospital. Eu desafio qualquer um da população de Jandaia do Sul chegar lá em qualquer outro hospital, não vou citar o nome dos hospitais, porque acho que a gente está bem servido de hospital. Nós temos 3 grandes potências de hospital aqui na nossa região, que é um privilégio. Só quem conhece Norte, Nordeste tem ideia de que privilégio que é a gente ter esses 3 hospitais monstruosos de alta complexidade que nós temos aqui perto. Eu desafio a população. Tenta ir em um nesses hospitais, chegar lá na portaria e falar assim, meu filho está com uma dorzinha de garganta. Ninguém vai atender, porque isso é serviço de UPA, isso é serviço de pronto atendimento, isso é serviço de UBS. Hoje a gente tem feito todo esse serviço para a população. E às vezes a gente tem reclamações, que a pessoa vem aqui com uma dor de garganta e não quer esperar 10 minutos. Só que o médico às vezes está numa emergência, às vezes ele está... Às vezes a pessoa, por vezes, o médico estava passeando no corredor, não veio me atender. Existe um processo. O paciente chega, ele tem que passar pela enfermeira, a enfermeira tem que classificar esse paciente e chamar o doutor depois. Às vezes o doutor está sem fazer nada, mas a enfermeira ainda não teve tempo de vir classificar. Então, assim, eu não conheço as pessoas de Jandaia, não conheço a maioria dos moradores de Jandaia, conheço um pequeno núcleo que convive comigo aqui no hospital, mas algumas mensagens até assim, chegam para mim de forma equivocadas. Por exemplo, uma gestante que veio aqui e falou que nós não sabemos fazer cardiotoco, que é um exame de gestante. Ela tem que fazer esse cardiotoco na UBS dela. Às vezes ela vem para cá e a gente, na melhor da boa vontade, a gente faz isso, porque a gente sabe que às vezes eles não têm esse profissional no final de semana. Gestante de risco vem aqui porque a gente não vai deixá-la debaixo de chuva na rua, mas ela não deveria vir para cá. Uma criança de 5 dias nascida, que está com algum problema de saúde, que nasceu no alto risco, ela não pode vir aqui no nosso hospital. Ela tem que ir direto para a complexidade dela. Então, essas situações que acontecem deixam a população com bastante dúvidas. Por exemplo, eu tô internada aqui porque eu tive uma dengue, mas eu quero que o médico veja minha coluna, meu coração e meu rim. Não, ele vai procurar a Secretaria de Saúde e ele vai ser encaminhado para os especialistas verem isso. Eu estava com dengue no hospital e ninguém fez exame de dengue. Um exame de dengue, um exame de sangue, ele custa R$130. Aí quem que paga esse exame? O SUS não paga, né? E nós não estamos falando só da Luciene, desculpa, né? Só da Luciene que veio aqui com dengue. Nós estamos falando de 100 e poucos pacientes que vieram aqui com dengue. Eu não posso fazer um exame para cada um, até porque existe uma janela para você fazer esse exame e existem outras formas do médico detectar se esse paciente está com dengue ou não por outros exames comparativos. Então, assim, mas e se eu quiser fazer um exame e pagar? Não pode, porque eu estou indo contra o fluxo. Quisera eu poder falar para a senhora, complemente aí com o seu dinheiro tudo que o SUS não paga. É ilegal, como eu disse, é ilegal, é imoral, eu não faço. Então, assim, a gente gostaria mesmo que a população entendesse. Quem me conhece aqui de Jandaia, eu tenho uma rotina de passar nos quartos quase todos os dias. Né? Por que eu passo nos quartos? Porque eu pergunto para os nossos pacientes, vocês estão sendo bem tratados? A comida que está vindo, ela está legal? Ela está saborosa? Ela está quentinha? A limpeza está passando no seu quarto? O banheiro da senhora? Não, o banheiro tem cheiro de esgoto, o prédio é velho. Mas e a limpeza? As meninas da limpeza passaram? Tiraram o lixo? Está tudo ok? Eu faço esse trabalho diariamente. Então, eu não sei, será que o nosso hospital é tão ruim assim? Eu sempre convido, venha, eu convido todos os vereadores, eu convido o pessoal que está aí na saúde, venha conhecer a nossa estrutura. Nosso hospital é limpo, é cheiroso, nossa equipe ela é treinada para tratar todo mundo igual, desde o paciente que venha com mandarilho ao paciente que vem, que a gente sabe que ele é dono de uma empresa aqui. A gente não tem essa distinção, né? E é o que eu falo para você. Se eu tiver a sua mãezinha aqui e eu tiver condições de colocá-la num quarto melhor,
que tiver desocupado, eu vou fazer. Não tem problema que ela não está pagando. Agora, o que a gente não pode fazer é atropelar processos. O que eu vejo em Jandaia hoje é que nós temos uma situação que as pessoas às vezes não sabem o que nós fazemos no hospital. As pessoas não têm noção do que nós fazemos nesse hospital. As pessoas às vezes não sabem que aqui nós temos ortopedista. As pessoas às vezes não sabem que aqui nós temos oftalmologista. As pessoas às vezes não têm conhecimento de que aqui faz cirurgia de hérnia, que aqui faz cirurgia de varizes, que aqui faz cirurgia de hemorroida. Mas eu acho que muito não tem conhecimento disso porque tinha a clínica de especialidade, né? Então o pessoal procurava a clínica de especialidade, né? Então acho que também não tinha esse conhecimento também. Por isso que eu falo, tudo é uma questão de conversação, de saber, de se informar, de buscar os caminhos certos para se informar também, né? Não escutar uma coisa aqui e outra, né? Porque segundo tinha também, né? Então, essa clínica de especialidade, eu vou deixar que vocês procurem se informar, eu não vou comentar porque eu já comentei. Mas existe uma coisa que é o seguinte, nós como hospital, nós temos que atender 60% mais um de SUS para sermos filantropia. E a única forma de você atender SUS ou CISVIR é dentro do fluxo estabelecido pelo Estado. Eu não posso montar uma clínica ali na esquina e fazer, porque eu estou fora do fluxo. Então, assim, a única forma da prefeitura trazer serviço para o hospital, ela tem que vir ou através do CISVIR ou através do SUS. Não existe outra forma, né? Ou é através do CISVIR ou é através do SUS. E quem determina essa via de entrada não sou eu. É o que eu falei, quando eu falo que as pessoas às vezes não têm conhecimento, é porque esse processo ele tem que ser feito dentro do sistema. Eu não posso chegar aqui e pegar 7 pacientes que precisam de uma cirurgia de hérnia e colocar eles operando dentro do hospital. Eles precisam passar em consulta. Como que eles vão passar em consulta? Nós vamos entrar no sistema do Estado, que chama GESUS. Esse sistema vai ser aberto per capita para todas as cidades. E as cidades vão pegar as vagas que estão ali disponíveis. Nossa, mas daí vai vaga para todo mundo e não vem para Jandaia? Não, às vezes a gente abre as agendas extras para Jandaia. Então, esse paciente ele tem que ser inserido dentro desse sistema. Quando ele vem por esse sistema, ele vai ser atendido pelo médico e vão ser solicitados os exames que ele precisa para posteriormente passar por uma cirurgia. Como, por exemplo, os exames de sangue, para saber se ele está apto para passar pelo procedimento, os exames do coração, para saber se ele aguenta um plano anestésico. Entre tantas outras coisas que a gente precisa para ter segurança para que esse paciente entre e tenha uma cirurgia de sucesso. Só que isso não é feito pelo Hospital Nossa Senhora de Fátima. O Hospital Nossa Senhora de Fátima ele vai colocar à disposição esse serviço. Eu não fabrico pacientes. Então, ali vem a situação assim, mas então por que você não recebe os 3 milhões do SUS? Você não quer trabalhar? Claro que eu quero trabalhar, mas eu não fabrico doente. Se você chegar aqui no hospital e não tiver nenhuma condição para internamento, eu não vou te internar. Se você não tem por que fazer uma cirurgia, eu não vou fazer uma cirurgia em você. O paciente ele precisa existir, ele precisa ter essa condição de estar entrando numa unidade hospitalar. Agora é diferente. E se o paciente é urgência e emergência? Aí ele não precisa, ele vem direto. Só que ele também não vem direto para o hospital. Ou ele vai entrar via SAMU, ou ele vai vir via Defesa Civil, ou ele tem que passar, porque hoje nós temos um pronto atendimento na cidade. Se não existisse esse pronto atendimento, talvez ele viesse direto, mas existe. Então, a gente tem que obedecer o fluxo. O paciente tem que passar lá, o médico de lá vai avaliar, e o médico de lá vai fazer contato com o meu médico aqui para saber se o meu médico aqui pode receber esse paciente. E a conduta do médico é soberana. Se o meu médico falar que não vai receber, eu não posso obrigá-lo. A conduta dele é soberana aqui dentro. Aqui, ou na UBS, ou em qualquer outro lugar. Por que eu falo? Porque ele pode não estar apto para receber aquele paciente, ou ele pode entender que aquela complexidade não cabe a nós. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar ou não esse paciente. O que tem acontecido? A gente está vendo que a gente está com uma situação adversa ali
de um alto fluxo, o PAN está num local improvisado, né? Não acredito que isso seja culpa de ninguém, foi uma fatalidade, a chuva de pedra. Mas, assim, o que acontece? Esse paciente ele acaba vindo direto aqui. E essa via de fluxo também está incorreta. E também, Andréia, a família especial também quer muito agradecer, né? Que falaram para mim agradecer vocês, o hospital, viu, Fábio? Que ninguém esperava aquele acidente, sabe? Então, pediram, falaram, Lu, você vai falar com a Andréia? Se não fosse o hospital aquele dia também para ajudar, né? Todos, ninguém esperava aquele momento tão difícil, né? Então, a família especial agradece demais. É uma coisa também que tem que pôr na balança, né? Essa questão do Hospital Nossa Senhora de Fátima ser importante, porque aconteceu aquilo aquela vez, pode acontecer mais vezes, e se não tivesse, quantas mais vidas seriam ceifadas naquele momento? Ninguém esperava aquilo não, gente. Então, a família especial de Jandai falou, Lu, eu também sou família especial, né? Então, falou, agradece, porque se não fosse o hospital, teriam mais vidas ido embora. Então, muito obrigado, viu, André, pelo atendimento que vocês deram, pelo suporte que vocês deram para a gente. Porque não tinha, assim, aquele suporte, né? Se não fosse o hospital estar preparado, assim, como que eu disse um dia lá na Câmara, né? O pouco, né? Que foi muito para a gente, né? Então, assim, eu agradeço demais e a família especial agradece vocês aqui aquele momento, viu, Fábio? Foi difícil, mas a gente agradece. Na verdade, assim, eu acho que ninguém, nenhum hospital, nem de grande porte, nem de pequeno porte, está preparado para chegarem tantos pacientes ao mesmo tempo. E, assim, o que foi mais pesado aqui para nós é que eles não tinham identificação, né? Foi muito difícil. E eu sou mãe, eu imagino todo mundo querendo saber como está o seu filho, como está a sua criança, o seu amado. A gente ficou amarrado, porque as crianças estavam sem identificação. Muitos nem falavam, né? Pra falar a verdade, muitos não falavam, muitos Então, assim, não sabiam, né? O que eu posso dizer assim é que a minha equipe foi maravilhosa. Desde o funcionário da limpeza que correu para auxiliar em áreas que ele nunca tinha estado, ao meu funcionário do RH, aos meus funcionários do faturamento, que cada um com a sua habilidade tentou confortar um pouquinho as famílias e tirar os curiosos que chegaram aos montes. E assim, graças a Deus, o nosso hospital não faltou nada. Não faltou um respirador, não faltou uma medicação que fosse precisa para o socorro, e nós fomos elogiados pelo Hospital HU, porque eles falam que eles receberam as crianças muito estabilizadas, assim, na medida do que é a nossa complexidade, nós conseguimos, graças a Deus, todos que saíram daqui saíram com vida. É claro que a gente tinha consciência da gravidade de alguns casos, né? Infelizmente, a gente que está aqui na área da saúde, a gente consegue ver, né, quando é grave e quando é muito grave. Mas, assim, nós tivemos apoio de muita gente, tivemos algumas situações que dificultaram, porque eu acredito que as pessoas, no ímpeto de querer ajudar, publicaram que a gente estava precisando de ajuda, o que transformou, às vezes, um pouco o caos aqui daquele dia, o que não foi da parte hospitalar. Nós não clamamos por médicos, nós não clamamos por enfermeiros de fora do hospital, até porque essas pessoas não conhecem a nossa rotina, não conhecem a nossa guarda de medicação, a nossa guarda de equipamentos, nada. Então, acabou tumultuando um pouco. Não estou dizendo que as pessoas fizeram por mal, entenda bem, estou dizendo que no ímpeto de ajudar, numa comoção social, todos vieram. Mas quando eu voltei do acidente, porque eu fui para lá para ir orientando a equipe do que eles precisavam armar aqui, quando eu cheguei, a prefeita de Mandaguari já estava com a equipe médica e enfermeiro dela aqui. Pessoal de Apucarana também? De Apucarana, não. Lá teve também sim. de Apucarana, mas aqui quando eu cheguei, a prefeita de
Ela é enfermeira também, gosto muito dela. Ela esteve aqui, ela já estava aqui com a equipe dela e eles se colocaram à disposição da nossa equipe. Então foi bastante válido essa ajuda. E como que a gente fez aquele dia? A gente acabou mandando para o pronto atendimento de Jandaia e para o pronto atendimento de Mandaguari os que eram menos graves, né, para que a gente pudesse dar atenção maior aos pacientes que estavam em estado mais delicado. Mas, assim, não espero nunca passar por isso de novo. E, realmente, eu acho que nenhuma instituição está pronta para uma calamidade dessa. E, com certeza, poderia ter sido muito mais doloso caso não existisse o hospital. Andréia, Fábio, o Paraná do Norte Sul agradece demais vocês, tá? Por estar trazendo esse esclarecimento todo, né? Acho que foi um leque bacana, né? Onde a população vai conseguir ter acesso a essa conversa, que foi muito gostosa, essa transparência que você está trazendo tanto para nosso portal, tá? E para a população. Muito obrigado mesmo, tá, Andréia? Eu que agradeço. Fábio, obrigado, tá? Não sei se você quer dizer alguma coisa, tá? Muito obrigado. Sim, nós que agradecemos a oportunidade, né, de prestar esclarecimentos e sempre estaremos à disposição. E só fazendo uma consideração final, né, a gente resiste para o paciente e pelo paciente. Essa é a causa de existir o hospital, essa é a causa de nós estarmos aqui firmes e fortes lutando em prol da população. Nossa luta é sempre em prol da população, né? Porque nós temos família, nós temos pais, mães, filhos e avós, né? Quem tem a graça de ter os avós, e a gente se coloca no lugar do outro, né? O que será feito se não tiver um hospital? O que será feito com o meu avô? O que será feito com a minha esposa? Com o meu esposo, se ele precisar, com o meu filho? Então, é essa sensibilidade que precisa permear essas relações, né? A gente colocando essa sensibilidade à frente, né, as animosidades por si já vão se esvaindo e acredito que nós conseguiremos chegar aí num denominador comum. Muito obrigado.